O iceberg do Yandere Dev e suas polêmicas. Há muitos anos atrás, uma postagem no 4chan foi feita sobre um cara dizendo que teve uma ideia de um jogo com a temática de Yandere, na qual uma garota seria apaixonada O que é Yandere? Primeiramente, eu sei, provavelmente ele vai explicar, mas o que é Yandere? por um cara e ela mataria qualquer um pra poder conseguir o amor dele. Pouco tempo depois, uma versão teste foi criada e rapidamente fez um sucesso absurdo. E esse jogo é Yandere Simulator. Namorada maluca. Um jogo Ah, tá. onde você é essa garota aí. Uma garota que é extremamente apaixonada pelo seu senpai. E ela vai fazer de tudo pra conseguir o amor dele, nem que ela precise matar qualquer um que se aproxime. E esse é o resumo do jogo. Mas o Ah, é a esquizofrenia. Cara, mano, problema tá no criador desse jogo, o Yandere Dev. Um cara completamente bizarro e que tem atitudes completamente questionáveis. Desde coisas relacionadas a roubo de conteúdo, e pedofilia. Cancela a piada, desculpa. Nesse vídeo eu juntei o máximo de informações sobre ele Bateu arrependimento aqui instantâneo, vai. e montei um iceberg do Yandere Dev. Só que o meu iceberg vai ser um pouquinho diferente. Ele vai seguir uma ordem, do mais leve até o mais pesado, sem ser dividido em camadas de fato. Dito isso, sejam bem-vindos ao iceberg do Yandere Dev. Cancela a piada. Meu canal de react de iceberg, eu não sei, por algum motivo eu caí nesse canto de rio de iceberg. Vocês estão mandando essas pra mim e por algum de motivo está interessante. Eu sempre achei iceberg uma bosta. Eu sempre odiei iceberg, eu sempre achei uma bosta. Mas daí eu caí nesse canto de rio do iceberg e tá caindo. Até eu sair desse canto. Eu antes odiava? Antes quando? Continuo odiando. Não mudou porra nenhuma, a posição é a mesma. Só que, cara, vocês ficam mandando. Não tá tendo uns vídeos merda. Principalmente por causa do. Cara, é por causa do semideus. Do semideus, do Mr. A e do Menino Thomas. Tipo, não é um formato tão desprezível assim por causa desses caras. Certo? Então, tipo. Enquanto vocês estiverem mandando, eu vou continuar vindo. Tipo, não tem esquema, não. Quando estiverem mandando, eu vou assistindo, sabe? E os horríveis eu só vou ignorar. Desenvolvimento do jogo. Yandere Simulator é um jogo que tem um dos desenvolvimentos mais estranhos e preguiçosos que você vê por aí. Ele começou a ser produzido em 2014 e eu tô gravando isso aqui em 2026. E até hoje o jogo não foi terminado e Eu entendo, a perfeição leva tempo. A perfeição leva tempo. oficialmente em 2026. E até hoje o jogo não foi terminado e ainda não foi lançado oficialmente. São cerca de 12 anos de produção até agora, cara. E isso acontece porque ainda não foi lançado oficialmente. São cerca de 12 anos de 12 anos. 12 anos. produção até agora, cara. E isso acontece porque o Yandere Dev, o criador do jogo, né, se recusa a prosseguir no game, já que a comunidade do jogo, pessoas que apoiam o trabalho dele e confiam no futuro do jogo, doam dinheiro mensalmente pra ele conseguir desenvolver o Yandere Simulator. Então ele se aproveita disso pra literalmente poder viver a vida mansa. Porque pensa comigo, se ele terminar e publicar o jogo, não existe motivo pra comunidade do game. Um filho da... Cara, é só você fazer outro projeto. Sabe? Solta o jogo. Inicia outro projeto. Tipo, segue dando... Velho, é só lançar o jogo, esse jogo de merda, e criar expansões, e desenvolver expansões. E depois de vocês lançar, sei lá, 5, 6 expansões, aí você inicia outro projeto, uma sequência. E o público que tá com você há 12 anos vai seguir te dando suporte. Brother, vai tomar no c, cara. Esse cara é um merda. Pra ele. E sem essas doações, Sabe, não é, realmente, isso não é ciência de foguetes, cara. ele não tem dinheiro. No jogo foi previsto pra gente ter cerca de 10 rivais dentro dele, e até agora a gente não tem nem metade disso. Então na situação dele, pensando de forma extremamente egoísta, é muito melhor ele enrolar a produção, porque convenhamos. Qual jogo que tá sendo desenvolvido há 23 É anos? muito melhor ficar de boa enrolando o seu próprio projeto e ganhando dinheiro, do que pegar e trabalhar pra outra pessoa, né, Yandere Dev? E outra coisa que incomodou muito a comunidade em relação Esse cara nem começou. ao desenvolvimento do jogo é que ao invés dele sentar a bunda e fazer o jogo, ele perdia muito tempo fazendo live e surtando durante as lives, tipo nesse clipe aqui dele jogando Cuphead.
Eu não preciso jogar na minha cara também, que eu faço a mesma coisa em vez de trabalhar nos vídeos. Ah, sacanagem, eu trabalho nos vídeos. Agora tá na edição. O vídeo do Master tá na edição, não me enche o saco. Tá na edição, passei o dia de ontem. Hoje eu não escrevi tanto assim, fui no mercado. Mas eu tô trabalhando nos roteiros. E vou expandir o time, inclusive. Já falei isso e já estou trabalhando nisso. Se viu a mensagem de um mano se oferecendo pra trabalhar, mandando currículo, cara, esse e-mail, essa mensagem de Discord, eu não respondi nenhum dos dois, porque eu sou um bosta, mas vou responder. Alguém, por favor. Arrogância. Cara, entre todos os desenvolvedores indie, a gente pode colocar o EnderDev como o mais arrogante de todos, já que ele por si próprio já era um cara muito escroto e arrogante antes mesmo do sucesso de Android Simulator. Então depois que o jogo teve o pico de popularidade, o cara surtou de vez. Pra você ter ideia, o jogo chegou a ter 5 milhões de downloads em cerca de uns 5 a 6 meses. E isso pra um jogo comum já é muita coisa, então imagina pra um jogo indie. O ego dele foi pras alturas, mano. E toda essa fama, por algum motivo, colocou na cabeça dele que ele tinha feito a maior maravilha do mundo dos jogos. Ele passou a ver o próprio jogo como algo perfeito, sem nenhum erro ou problema. Nossa. E que qualquer um que criticasse o jogo, ou era burro ou só tinha inveja mesmo dele. Então a própria comunidade, pessoas que eram fãs do jogo e deixavam críticas sobre coisas que elas não gostavam ou que o EnderDev podia melhorar no game, eram vistas por ele como pessoas horríveis e recebiam a conquista de serem xingados diretamente pelo EnderDev. Olha só que honra. Um bom exemplo da arrogância. Cara, por quê? Sabe, por quê? Por que você xinga o seu público, mano? Você... Caramba. Por exemplo, tem críticas aos meus vídeos que eu acho genuinamente estúpidas, mas eu não vou xingar os caras. Tipo, é aquele comentário que eu mostrei pra vocês lá, de um mano falando: ah, não, eu preferia a tua narração na época do vídeo do Bolsonaro. Sabe, a narração monotonal, chata, o som é baixo, eu nem sabia editar direito a áudio. Aquilo é uma bosta. A narração de hoje é infinitamente superior a qualquer merda que eu fiz 3 anos atrás, 4 anos atrás, sabe? Isso é só patético, sabe? Eu acho isso uma crítica ruim. Agora, questão de formato, o vídeo podia ter sido menos piada, sabe? A edição podia ser diferente. Ok. Aceito suas críticas. Pode ser que eu até incorpore elas e mude o próximo vídeo, sabe? Mas tem algumas coisas que objetivamente são melhores, sabe? Tipo, minha narração, meu som, meu texto melhorou. Isso daí eu acho bobo, sabe? Mas sei lá. Assim, eu não vou xingar o cara. Não xinguei o cara. Não estou nem o nomeando. Xingando. E quando eu falo xingar, é xingar de verdade. Não vai ficar, vai tomando. Pra mim isso nem é ofensa, isso não é vírgula. Outra coisa, eu vou meter um rant gigantesco e ficar xingando. Só patético. Isso é só patético. Isso é só patético. A dele, cara, era o subreddit. Não, da casa caiu uma bosta. O som é horrível. Todo aquele vídeo é uma merda. Sabe? De Android Simulator. Vai ter remake? Não. O que aconteceu foi que um fã criou um subreddit pro jogo. Um espaço pra Aí eu chamo de de Android Simulator pudesse encontrar pessoas pra conversar sobre o game e tudo mais. Assim como existiam as comunidades do Amino, sabe? E naturalmente, esse subreddit foi um sucesso. Muita gente trocava ideia lá. Falavam sobre coisas que gostavam e sobre coisas que também não gostavam dentro do jogo. E vendo isso, cara, o nosso querido EnderDev interviu. Ele começou a entrar em contato com os criadores da comunidade e começou a ditar regra lá dentro, como pedindo o banimento de quem criticasse o jogo ou simplesmente querer controlar quem podia ou não ser moderador da comunidade. Lembrando, isso foi algo criado por um fã. A situação escalou tanto lá dentro, como pedindo o banimento de quem criticasse o jogo ou simplesmente querer controlar quem podia ou não ser moderador da comunidade. Lembrando. Cara. Falta do que fazer. Isso é literalmente falta do que fazer. Isso é literalmente falta do que fazer. Eu já interferi de forma mega light em algumas coisas que pessoas da bolha fizeram. Sabe? Abriu um grupo novo. Cara, eu só não vou interferir na tua moderação, porque eu sequer vou entrar nesse grupo, sequer eu me interesso o que está acontecendo ali. Mas eu não tenho paciência de moderar os meus grupos oficiais. Quanto mais perder tempo monitorando o que estão fazendo além do meu controle. Só quero que se por um fã. A situação escalou tanto ao ponto dele comprar essa comunidade por $3.000. O quê?
só pra ele poder ter o controle total do que era dito, mano, bizarro. E ele também tinha um servidor no Discord, e como você pode imaginar, aquilo se tornou quase uma ditadura. Qualquer um que criticasse o jogo, mesmo que de forma construtiva, era automaticamente banido. Inclusive, existem pessoas que faziam speedrun de banimento do servidor dele. E outra coisa bizarra, mano, foi que durante uma troca de O clássico, devolve as mídias, e-mails, ele acabou mandando um moleque se totalmente de graça, cara. Banimento da Twitch. Basicamente, em 2016, o Yandere Simulator foi com... Tipo, eu tenho um subreddit. Eu tenho alguém, que eu não sei quem é, criou um subreddit pra mim. Tem quantas pessoas? Tem 289 pessoas. Sabe quantas vezes eu abri esse subreddit? Eu só não uso. E sim, pessoas usam ele. As pessoas... vocês estão usando o subreddit. Essa é a parte legal, tá ligado? Ah, tem poucas pessoas? Não, tem poucas pessoas. Mas, cara, tá ativo, sabe? Post de 15 horas atrás, um dia atrás, 7 dias, mas, sabe? Eu não uso. Eu não uso. Cara, e tem atividade, tem like, tem comentário, as pessoas só não postam, tá ligado? Eu não uso Reddit. Eu não uso Reddit e vocês estão postando coisa. É legal, se divirtam e a vida é boa, sabe? Você acha que eu vou abrir essa porra aqui pra moderar? Não, só não, faz aí, sabe? Só não ligo. Uma coisa que foi banida das minhas redes, que eu fundei e larguei na mão de vocês pra cuidar, era a Wiki. A Wiki foi derrubada. A nossa Wiki foi derrubada. Eu não faço a menor ideia. Sério, eu nunca vi uma Wiki sendo derrubada. A nossa foi. Por quê? Não sei, mas ela foi derrubada. Então, isso aconteceu. Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Anyway. Completamente banido da plataforma. O que aconteceu, cara, foi que muitos usuários começaram a denunciar em massa o jogo pra Twitch, o que resultou no banimento do jogo. Mas o banimento vai um pouco além... Acho que ainda tem a do fandom. Não faço ideia. E só denúncias. Não é assim que denúncias na internet funcionam. Você não denuncia algum... Eu tô aqui desde o Snowden e não sabia dessa wiki. Ela automaticamente é banida. Não. Muita coisa acontece e é isso. É um jogo completamente violento e tem conteúdos um tanto sem game. Sem contar que o jogo se passa numa, entre aspas, escola. E juntando isso com o caráter duvidoso do Yandere Dev, a Twitch achou melhor banir logo o jogo e é isso. Tem mais alguns motivos pra esse banimento, mas a gente fala deles um pouco mais pra frente. Mecânicas inúteis. Um dos motivos para o jogo demorar tanto para ficar pronto, além da enrolação, é o fato de Yandere Dev focar grande parte do seu tempo e esforço em mecânicas completamente inúteis e que não vão agregar em literalmente nada no jogo. Um bom exemplo disso é a área de mods do game. Yandere Simulator é um jogo que tem mods nativos dentro dele, modificações que podem ser feitas dentro do próprio game. E com esses mods você pode, por exemplo, virar o Sans de Undertale, com mecânicas próprias desse mod, que são os poderes do próprio Sans, ou o mod baseado no anime Death Note, que você tem todo um novo sistema de mods, onde você usa um caderno para decidir como e quando algum personagem vai acabar. E obviamente todo esse sistema foi algo trabalhoso e demorado para fazer. Ou seja, além de focar seu esforço para conseguir adicionar conteúdo relevante no game, ele passou dias colocando diversos mods dentro do jogo, mods esses que não vão ajudar em nada no resultado final. Que eu pariu, hein? Caralho! Cara, que ele sempre atualiza o jogo trazendo, entre aspas, novas mecânicas. Mecânicas essas, cara, que entram em conflito com coisas que já estão dentro de Yandere Simulator. Cara, inacreditável. Por exemplo, a bomba de estalinho, que serve pra te ajudar no modo stealth do jogo. Porque com esses estalinhos, você pode chamar a atenção de um NPC pra uma região específica do mapa. Você faz o barulho, ele fica curioso. Tipo, esse é tipo o Crimson Desert da pedofilia, então. Sabe? Soca a mecânica e vambora. É isso aí. Vai enfiando mecânica na p... Sabe? Sabe? Mas antes disso... mas por que serve? Mano, a gente adicionou. É isso aí. Mas por que? Sei lá. Porque sim, por que não? Por que não adicionar? É isso, vambora. Cara, a gente já tinha a mecânica da risadinha, que faz literalmente a mesma coisa. Você ri e chama a atenção do NPC pro local, e ele vai lá investigar. Então a gente tem duas mecânicas que fazem exatamente... Quantas mecânicas tem no seu jogo? Todas? É isso aí, vambora. Mesma função. Daqui a pouco essa virou FPS. Trazendo perda de tempo e deixando o jogo mais e mais pesado. Sem contar que você também tem uma variedade enorme de como você pode eliminar os NPCs. Muitas mesmo. Existe 500 milhões de formas de eliminação. E além de fazer o básico na hora das eliminações, pra ele poder ter mais tempo pra conseguir focar na história e avanço do jogo, ele prefere ficar focando em vários novos métodos de
alguém, a gente tem, por exemplo, a Dama de Ferro. Que sim, é uma forma de eliminação legal, mas sinceramente, cara, era necessário ter isso agora no jogo? Por que ele focou em adicionar algo extremamente específico que vai passar totalmente por muitos jogadores, além de focar no jogo? Não faz sentido. O canal do Underdev. O Underdev tem um canal no YouTube que ele usa para atualizar a comunidade sobre as novidades do game. E nesse canal a gente pode encontrar diversas coisas, como músicas com o tema de Under Simulator, spoilers, datas, animações, memes, trailer de uma versão live action de Under Simulator. Não sei porquê. E o mais interessante nesse canal é poder ver as ideias iniciais de como seria o Yandere Simulator. Como por exemplo, a ideia inicial do jogo trazendo a Ayano como uma Stalker ou algo assim. Só que novamente, nada que de fato ajuda o jogo a ir pra frente. O que era uma crítica muito recorrente na comunidade. Por que esse cara tá fazendo um musical de Natal de Yandere Simulator ao invés de atualizar o jogo? Se fosse uma parada avulsa, como uma comemoração, teria tudo bem. Mas o problema é que dava a impressão de que ele dava mais valor pra esse tipo de coisa do que pro próprio jogo. Christmas is a bloody mess, with students dropping left and right. E-mails. Em 2017, era o ano em que mais se falava sobre demora no desenvolvimento de Yandere Simulator, já que o jogo estava extremamente em alta e nenhuma rival tinha sido adicionada no jogo. E a comunidade, cara, estava muito ansiosa para a chegada da personagem Ozana Najimi, que seria a primeira rival definitiva do game. Mas como nós já sabemos, o Yandere Dev demorou muito para adicioná-la no game. Enquanto isso, a comunidade vivia colocando muita pressão nele, pedindo para ele terminar logo a Ozana e colocá-la no game. E em resposta a isso, cara, ele sempre criava alguma desculpa para poder adiar o lançamento e sempre tentava justificar. Mas a situação passou um pouco do limite no momento em que o Yandere Dev jogou a culpa disso na própria comunidade. Ele jogou a culpa da própria demora na sua própria comunidade. Boa, assim que é bom. Tempo para conseguir programar a Ozana, já que os fãs mandavam muitos e-mails para ele. Então ele passava Caralho. Inacreditável. dias respondendo milhares de e-mails e não conseguia prosseguir no jogo. O que é um completo absurdo, cara. Já que ele podia simplesmente ignorar os e-mails ou Né? levar um dia em um horário específico pra isso. Ou sei lá, mano, ele podia até mesmo contratar alguém pra fazer isso por ele. Já que nessa época ele já tava recebendo muito dinheiro com doações vindas da comunidade. Esse cara é patético. Tipo, qual o sentido? Ele tá demorando pra fazer o trabalho dele, que as pessoas estão doando dinheiro pra ele, porque ele tá respondendo e-mail de fã? Cara, não faz sentido. Escola falsa e pra você que não sabe, cara, Yandere Simulator não se passa numa escola. Tem toda uma explicação na lore dizendo que Academy High se passa num pós-ensino médio e blá blá blá. E se fosse realmente isso... Olha, essa personagem infantil aqui, ela tem 5.000 anos. A mesma... teria tudo bem. Só que... É a mesma bosta. É literalmente a mesma coisa. é uma desculpa do Yandere Dev pra poder justificar os crimes e a sexualização enorme dentro do jogo. Tá vendo essa menina que tem peitos extremamente gigantes e que aparentemente é uma adolescente e que usa roupas que adolescentes usam em escola? Ela tem 20 anos. E tem a rotina de uma adolescente e age como uma adolescente. Então, relaxa, cara, ela é maior de idade, pô. Então, tá liberado sexualizar e fazer o que quiser com ela na escola. Relaxa. Olha, eu não vou me aprofundar muito na lore do jogo. Viu? Pô. Sobre o Yandere Dev e coisas que ele fez e coisas que ele resolveu colocar no jogo, mas analisando de fato a lore do jogo, o motivo da escola não ser uma escola é simplesmente patético. E deixa mais claro ainda, cara, que foi só uma desculpa pra poder justificar o que ele tava fazendo. Sem contar que o enredo do jogo inteiro gira em torno de algo violento, então não tem como correr disso. Mas ter conteúdos com cunho mais sexual no jogo é completamente desnecessário pra narrativa. O cara só quis colocar isso mesmo, e o jogo é recheado disso. Com personagens com um corpo completamente surreal e desproporcional, sei lá, peitos enormes, você pode ver Peitos enormes existem. Se atualize. a calcinha de praticamente qualquer personagem. O sistema de habilidade do jogo é baseado no seu nível de estudo e na calcinha que você tá... Seu nível do quê? O sistema de habilidade do jogo é baseado no seu nível de estudo e na calcinha que você tá usando, ou seja, Nossa, velho. você escolhe uma calcinha pra, sei lá, ficar mais rápido, mais forte, esse tipo de coisa. Incrível. 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 Que jogo incrível. Oh, meu Deus. Que jogo incrível. Que jogo incrível. Por favor, coloquem um Trojan nessa pra dar um pin na PF de todo brasileiro que abrir essa... Anteriormente no jogo,
Vambora, é isso aí. A gente vai usar isso daqui ao nosso favor. O inventário era literalmente a saia da Yano. Você abria a saia e os seus itens estavam lá, do lado da bundona dela na tela. Sem contar que o sistema de dinheiro e de moedas do game são literalmente fotos de calcinha. Então você tira uma foto escondido da calcinha de outro estudante e vende essas fotos. Sei lá, né, mano? É um pouquinho duvidoso. Roubo de conteúdo. Muito Nem o careca da liberdade defenderia um jogo desse. coisa que estava dentro de Yandere Simulator foram simplesmente roubadas pelo Underdev, como por exemplo os modelos dentro do jogo, desde a casa da Yano, a protagonista do jogo, e até algumas partes da escola, e até texturas, mano, como por exemplo a textura de grama. Sim, a textura da grama o cara roubou de outra pessoa, e isso era em grande parte do jogo. Por exemplo, as artes oficiais do jogo não eram tão oficiais assim, já que boa parte dessas artes eram simplesmente traçadas de outros artistas, simplesmente desenhadas por cima. E cara, parece piada, mas ele chegou até mesmo a roubar o design das calcinhas do jogo. Nem isso o cara fez. Uou. É óbvio que eu não vou mostrar muito, mas é bizarro. Gênio. E pra piorar, mano, ele simplesmente se recusava a dar os créditos pra todo Aquele tá parecendo... mundo que acabou roubando, mano. O cara não dava crédito. Isso era uma afronta ao orgulho dele ou coisa assim. Grande parte dos personagens do jogo também não Não, o Shimohara é um especialista, é um pro player. Muitos deles foram simplesmente baixados de packs gratuitos da internet. Ou como a protagonista do jogo, por exemplo, que foi simplesmente comprada de um pack de forma preguiçosa. Cara, é a protagonista do jogo. E isso Gênio. teve por muitos anos, com ele simplesmente roubando conteúdo, se recusando a dar crédito pras pessoas e agindo que nem uma criança mimada. Só depois de quase uma década, ele tá tentando correr atrás de arrumar isso, mudando o design de alguns personagens e criando alguns modelos próprios. Mas convenhamos, Gênio. o dinheiro que ele tava ganhando e com a popularidade do jogo, era pra isso ter sido Quantas pessoas trabalham nesse projeto, só pra saber? Ou é só esse mongoloide? há muitos anos atrás. Tipo, tudo bem você pegar uma coisa ou outra de outra pessoa pra usar no seu jogo quando você é um iniciante, sem sem dinheiro, ótimo. sem nada. Tá explicado. Obviamente, dando os créditos e sem lucrar com isso. Shimohara sofreu tanto bullying nessa live que ele parou de aparecer. Filho da p... Ele ainda tá no Twitter. Assim que possível, você muda pra algo original. Principalmente só durante a parte do desenvolvimento do jogo, sabe? Mas esse aqui não é o caso de Yandere Simulator, de longe. O jogo já era extremamente famoso e lucrativo nos seus primeiros anos, então o Yandere Dev só é mau caráter mesmo. Voluntários. Yandere Simulator é um jogo indie, um jogo que tá nas mãos de um cara só. E desenvolver um jogo sozinho com pouco orçamento, muitas aspas nesse pouco orçamento, tá? O cara tava ganhando uma nota boa todo mês pra desenvolver o jogo. O Yandere Dev resolveu abrir o sistema de voluntários, onde qualquer pessoa podia se voluntariar pra ajudar a desenvolver o jogo, trabalhando de graça ou recebendo muito menos do que deveria. O que é um completo absurdo, cara, visto que ele tava ganhando muito dinheiro todo mês justamente pra gastar com esse tipo de coisa. Mas o Yandere Dev sempre foi um otário com quem trabalhava com ele, sempre sendo arrogante e tratando todo mundo muito mal, como se fosse literalmente uma honra você poder trabalhar no jogo dele. Também existem relatos, cara, do Yandere Dev prometendo pagar um valor X pra certos voluntários, só que na realidade ele acabava pagando Nossa, mano. Olha o anúncio aí, ó. Olha o anúncio aparecendo. Nossa, mano. Caralho, velho. Clica na tela. Parece alguém, né? Parece quem, irmão? Você acha que eu uso... Eu não uso voluntário. Eu nunca usei trabalho voluntário. Porque trabalho voluntário, mano... Trabalho voluntário... Eu usei trabalho voluntário em uma coisa. O Latum. Porque aquilo dali não era pra gerar retorno pra mim. O Ladum era trabalho... Era 100% voluntário. Aquilo dali não era pra ganhar dinheiro. Não era pra ganhar dinheiro. Então todo mundo foi voluntário. Por todo mundo ser voluntário, eu não tenho o direito de cobrar ninguém naquela porra. O Ladum morreu, eu tenho que... Cara, todos os assets estão lá. Por isso não acaba até hoje. Porque eu não tenho o direito de cobrar ninguém pra fazer aquela porra. Agora, canal? Não. Nunca houve trabalho voluntário no canal. Tipo, o pessoal que tá postando os clipes meus de live. Cara, eles estão postando porque eles querem. É isso. Eles postam porque eles querem. Acabou. cara, do Yandere Dev prometendo pagar um valor X pra certos voluntários. Não dá, mano. Trabalho voluntário trabalho voluntário em algo que você vai ganhar dinheiro, ou melhor, que você já está ganhando dinheiro, é só escroto. Porque na realidade... Isso é só escroto. Você aceitar... E eu sinto pena de quem oferece. De quem se propõe a ser voluntário em algo, tipo, uma peça, tipo, eu vou ser voluntário no teu joguinho, que você vai ganhar muito dinheiro. Tipo, brother.
acabava pagando sempre um valor bem menor. Isso quando ele realmente pagava esses caras. E pra piorar, cara, ele vivia xingando essas pessoas, usando termos como autista pra isso. Ele também simplesmente ameaçava não dar os créditos pelo trabalho das pessoas como forma de conseguir manipular elas. E de fato, ele realmente não deu os créditos pra muitas pessoas que trabalhavam no jogo. E ele até mesmo ameaçou de vazar informações pessoais delas na internet, como nome e endereço. E lembrando, pessoas essas que estavam lá pra poder apoiar o projeto dele, trabalhando de graça ou recebendo quase nada. TeenBuild. A TeenBuild é uma empresa de desenvolvimento de jogos, que fez jogos como, por exemplo, Hello Neighbor, você provavelmente conhece. E ela se propôs a poder ajudar o Render Dev a produzir o jogo, para que assim o jogo finalmente pudesse ser finalizado e lançado oficialmente. Na época, todo mundo ficou feliz com isso. O Render Dev ia conseguir arrumar o jogo, a TeenBuild ia poder ter mais um jogo de peso e lucrar com ele, e os fãs iam finalmente ter o Render Simulator pronto para poder jogar, depois de muitos anos. E tudo estava correndo bem, a parceria já estava fechada e ia de fato acontecer. Mas como a gente tá falando do Render Dev, né, o nosso famoso Drink Come Man, isso só resultou em mais e mais polêmicas. Isso porque foi dado ao Render Dev um programador profissional, para poder programar o Render Simulator, já que o Render Dev não é de fato um profissional da área. Ele meio que só Oi? O cara tá 12 anos e não virou um profissional. improvisa até Boa. o negócio funcionar, sabe? E a parceria ia funcionar de uma forma muito simples. Ele ia dizer o que ele queria no jogo e o programador ia lá e ia fazer pra ele. E pronto, ele só ia dar as ordens. Mas pelo fato, cara, de o Render Dev ter feito o jogo todo na base do improviso, o código do game tava completamente bagunçado, com um bando de coisa que não era necessária e coisas que podiam simplesmente quebrar o game mais pra frente. E esse tipo de coisa, cara, deixava o jogo muito mais pesado, muito mais do que deveria. Sendo que pra rodar esse jogo, você não pode ter qualquer PC meia boca não, cara. Tem que ter um PC bom, o que não faz Sério? sentido visto que o jogo te apresenta. Ele tá descrevendo o Team Fortress 2 aqui. Era pra ele simplesmente rodar muito melhor em muitos computadores. E pra parceria com a TeenBuild realmente acontecer, Team Fortress 2 é um nojo, cara. o programador precisava arrumar o código, não tinha como ele... Ninguém na Valve quer trabalhar com a Team Fortress 2 porque aquela é um espaguete, uma bosta, sabe? O código Team Fortress 2 é uma merda completa. E por isso que ninguém quer trabalhar naquele lixo, sabe? Por isso que o jogo foi largado às traças, sabe? Eu acho que não teve um update relevante. Vamos lá. Eu provavelmente saberia se tivesse tido um update real no Team Fortress 2. Vamos ver aqui, updates. Qual que foi? Vamos lá, eu quero um update. História. Quero a história dos updates do Team Fortress 2 aqui. Teve o Scream Fortress em 2022. Foi o último update nessa merda. Dito isso, 400 horas de gameplay. Teve um update recente, saiu de 11 de março. Adicionamos alguma, fixamos o cliente, só updates pequenos, mas agora se tornaram um pouco mais frequentes. Pelo menos houve uma equipe, teve uma movimentação ali, tem alguns devs ainda que trabalham no Team Fortress 2, obviamente, mas não tem, é perfumaria, não tem coisa grande, quase todo update de Halloween que tem, ou de fim de ano é mapa da comunidade, que eu não jogo. Ele trabalhar naquela situação, cara, ele precisava arrumar aquilo. Mas o Nerdev viu isso como uma ofensa pessoal. O cara queria ajudar e arrumar o código dele pro jogo. Tem histórias de comentários no código da rapaziada que mexeu falando que não fazem ideia do que certas partes do código faz, são redundantes, mas tira zoa com o game. É tipo aquela imagem do abacate, eu acho que é isso, né? Tem uma porra de um PNG do abacate do Team Fortress 2 que não pode ser apagado por algum motivo. Se eu não me engano, acho que eu já ouvi essa história. É só bosta, mano. Tipo, tem uma porra de um coco. Tem a cara de PNG de um coco no Team Fortress 2 que não pode ser deletado do código do jogo porque quebra alguma coisa. Sabe? Tipo, brother. Por que, cara? Por que, caralho? Tipo, se você abre o arquivo do seu jogo, do teu Team Fortress 2, e você vai e apaga essa desse Coconut, o teu jogo não funciona, sabe? Só não funciona. Por quê? Why? Sabe? Que pariu, mano. Sabe? Velho, porra, velho. Jogo de merda. E a pior coisa, melhor FPS da história. F***! Melhor FPS da história. Melhor FPS da história. Sabe? Team Fortress 2 é incrível. Vibe code total. Combina pra c... com essa... É inacreditável. Puta que eu pariu, velho. É inacreditável essa... Esse jogo ainda existir e estar de pé. Esse jogo estar prestes a completar 20 anos. Team Fortress 2
vai completar 20 anos ano que vem. É? Exatamente. Pergunta: quem aí viu o lançamento de Team Fortress 2? Eu vi Team Fortress 2 se tornando jogo grátis. É. Eu com esses olhos, eu vi o anúncio, eu vi as pessoas comentando. Team Fortress 2 ficou grátis, pessoal! O jogo ficou free to play. E melhor, mano, destruiu o ego do Underdev. Na visão dele, o jogo era perfeito e não precisava disso. Ele queria que Deixou em 5 anos, é. continuasse do mesmo jeito e acabou sendo extremamente desrespeitoso e Eu fui postar o 2 sendo juro polêmico e o tempo banalizá-lo. arrogante com o programador. Tava literalmente ali só pra arrumar essa bosta. Ah, não. Tava no banheiro, olhei no espelho, achei um cabelo branco aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver na live. Não dá pra ver, mas tem um fiozinho de cabelo branco no meio da... Aqui, tipo, eu tava com o cabelo... Eu tenho alguns cabelos brancos na lateral. Agora já tem na parte da frente. Vambora, é isso aí que se... O que simplesmente resultou no fim dessa parceria. E até hoje o jogo... Talvez, por trabalhar com internet, eu acabe tendo um envelhecimento... E outro, eu não me estresso. Talvez, mas mesmo assim, o colateral de trabalhar com internet, de ser um trabalho, querendo ou não, instável, porque amanhã, eu posso acordar amanhã, agora, nesse momento estou em live, 3 horas da manhã. Em alguns segundos, daqui a 1 minuto, pode ser que o meu canal do YouTube seja apagado. Pode ser que, mesmo com o meu cortisol baixo, não me estressando, o colateral de não dormir direito há 6 anos. Tem isso também, eu não durmo, né? Mas ainda assim é instável, sabe? Amanhã eu posso... Daqui a algumas horas o meu canal pode ser apagado do YouTube e é isso aí. Sabe? É uma instabilidade, é uma instabilidade que eu vivo. Pode ser isso daí, me gere algum nível de envelhecimento precoce, mas eu acho que não. Tem pouco cabelo branco comparado a alguns amigos que são inclusive mais novos que eu. O jogo segue no mesmo rumo. Vamos supor, cara, que pro jogo funcionar, o código tem que seguir uma linha reta. Só que o código do Underdev não fazia uma linha reta. Ele dava 2 voltas, fazia 3 curvas e depois chegava onde tinha que chegar. E segundo algumas análises que eu vi, o jogo é baseado em frames. E praticamente a cada frame do jogo, ele tem que carregar todo o conteúdo presente. E o que o programador profissional da TNBuild queria fazer era simplesmente fazer com que o jogo carregasse tudo de uma vez. O que faria o jogo fluir infinitamente melhor, mas infelizmente ele não pôde fazer isso. Treta com o YouTube. Como já ficou Cara, imagina você ser explode ao ponto de você cagar um contrato com uma empresa. mais que óbvio, Tipo, uma developer, uma empresa grande, uma produtora grande de jogos. Tipo, brother, vai tomar no seu... mano, o Underdev não é um cara que aceita críticas de ninguém. Quem dirá de youtubers que ousaram não tratar o jogo dele como algo magnífico e único no mundo. Um exemplo disso é o youtuber Moluscat, um youtuber brasileiro, que antigamente produzia muito conteúdo relacionado ao Yandere Simulator. E por conta do conteúdo que ele fazia, cara, o Underdev acabou colocando uma homenagem pra ele dentro do jogo, que no caso foi essa touquinha que ele usava na época. Só que depois que o Moluscat teve a maldita audácia de criticar as ações do Underdev, ele simplesmente teve a homenagem removida do jogo, numa atitude completamente infantil, mano. Outro youtuber que o Underdev não gosta muito é o The Game Sluff, um outro youtuber que também acabou criticando o jogo e desrespeitando a ira do The Drink Come Man com as suas críticas ao jogo. Mas diferente do Moluscat, que acabou perdendo a sua homenagem dentro do jogo, o caso dele foi um pouco mais pesado, porque ele acabou perdendo literalmente tudo, já que ele teve seu canal literalmente derrubado e apagado pelo próprio Underdev, com homenagem dentro do jogo, o caso dele foi um pouco mais pesado, porque ele acabou perdendo literalmente tudo, já que ele teve seu canal literalmente derrubado e apagado pelo próprio Underdev, com strikes e coisas do tipo, mostrando mais uma vez que criticar esse cara não é uma boa ideia, já que o cérebro dele é enorme, mas bem leve, e tudo que ele sabe fazer é agir como uma criança mimada. Ele tava literalmente censurando Cara, Yosef, volta. as críticas. Toma no c, cara. Que ele cruzou essa linha e chegou ao ponto de derrubar um canal inteiro, a renda financeira de alguém, a própria comunidade de Yandere Simulator acabou se revoltando e hackeando sobre o Reddit de Yandere Simulator, aquele que ele tinha comprado de um fã anteriormente.
Luna Cypher. Esse é um jogo antigo do Yandere Dev, que foi feito antes mesmo de Yandere Simulator, um joguinho de luta na qual você derrota os inimigos e vai progredindo no cenário. Só que o mais curioso, cara, é que ele pegou esse jogo e publicou no fórum do game Skullgirls, que é um joguinho de luta cartunesco que o Yandere Dev gostava bastante e realmente é um jogo bem legal e muito bem feito. O jogo é todo desenhadinho, é muito bonito, mano. Mas a questão, cara, é que ele jogou o jogo dele nesse fórum porque ele queria fazer parte da equipe do jogo. Ele literalmente queria ser um dos desenvolvedores de Skullgirls. Mas o problema, cara, é que o criador de Skullgirls acabou realmente analisando o jogo dele, e também trouxe algumas críticas construtivas pro game, principalmente na questão do código, porque assim como em Yandere Simulator, o Luna Cypher tinha um problema do código ser muito bagunçado. Mas o Yandere Dev não queria críticas, ele queria entrar pra da equipe do jogo. Então ele ficou perturbando o cara responsável por Skullgirls e implorando pra poder fazer parte da equipe. E novamente ele foi recusado, já que o código dele não ia trazer literalmente nada de bom pro game, e ia só atrapalhar. E cara, o maluco foi um anjo, o maluco foi um pai pro Yandere Dev. Ele chegou até mesmo a oferecer ajuda pro Yandere Dev, dizendo que ele ia ajudar o Yandere Dev e ia ensinar ele a fazer um código melhor, pra assim ele poder se desenvolver e virar um bom programador. Ele realmente ia ajudar o Yandere Dev, só que infelizmente ele não ia poder botar ele na equipe, até porque era uma equipe. Pessoas boas, infelizmente, acabam atraindo esse tipo de encosto. É uma desgraça, mano. Profissional. O Yandere Dev não era um profissional. Mas como é de se esperar, mano, o Yandere Dev não queria ajuda, ele não queria melhorar. Ele só queria estar lá dentro fazendo parte do projeto. Ivan Seyfor. Aqui as coisas ficam um pouquinho mais complicadas, mano. Vamos lá. Ivan Seyfor era o nickname antigo do Alex, ou do Yandere Dev, que ele acabava usando antes de começar a produção do Yandere Simulator, já que, né, Yandere Dev vem de Yandere Simulator. Só que quando descobriram que esse era o nick antigo dele, a internet acabou indo atrás e descobrindo muita coisa do passado dele que ninguém sabia, incluindo o rosto, e o próprio Yandere Dev acabou revelando que realmente era ele. Inclusive, um vídeo dele tomando algo com uma coloração bem duvidosa, Não aguento mais ver esse vídeo, mano. o que gerou diversos memes que deixam ele extremamente puto até hoje, né, o Drink Come Man. Mas o problema, cara, é que encontraram Ah, tá, entendi agora porque tá overuse essa postagens antigas dele em fóruns na internet. E por mais que sejam coisas extremamente antigas, ele já era um adulto na época. Ele era mais velho do que eu sou hoje em dia, mano. Ele tinha, sei lá, 20, 21 anos. Então eu acho válido mencionar isso aqui. Nesses fóruns, ele fala coisas simplesmente esse maluco tem uns 30 e tantos. Pariu, hein? absurdas e bizarras. O cara era um babaca completo e um completo incel, mano, postando coisas como: tem uma garota na minha sala com seios lindos, eles são incríveis. Ela tem um belo corpo e um peito lindo. E o melhor é que ela sempre usa blusas decotadas que destacam o corpo. É o paraíso. Sempre que ela entra na sala, eu não consigo prestar atenção e literalmente mais nada. 40 e poucos. Eu sempre olho pros peitos dela quando a vejo, mas hoje ela usou uma blusa que não mostrava nada dos peitos, era como se fosse outra pessoa. Será que ela cobriu porque ela percebeu que eu sempre fico olhando? Já me disseram várias vezes que eu tenho um rosto assustador e que eu tenho cara de maluco. Eu tenho 20 anos e... Ai, cara, essa foto... Caralho, é esse cara, mano. Cara... Que pariu, velho. Só no Pardistão tem, sei lá, uns 3 caras que usam fotos de perfil desse maluco, velho. Vai tomar no... É muito bom, velho. É muito bom, cara. É muito bom. Nenhuma garota nunca demonstrou sentimentos por mim. Eu sou um cara legal. Eu só queria que alguma garota me desse mais... Ai, cara. Cara de rato. Mulher na minha cabeça. Eu sempre quis uma namorada jovem, feminina, fácil, confiante, encantadora, educada, agradável, doce, amável, fofa, submissa e manipulável. Pariu, Yandere Dev. O que tu quer, mano? Tá bom, cara. Aqui as coisas ficam... Eu sei o que ele quer. Eu sei o que ele quer. Tem um grande youtuber brasileiro aí que fez que passou um ano fazendo uma intensa pesquisa. Porque encontraram posts dele dizendo que queria o próprio pai. Meu pai é um maluco que vive me mandando estudar pra que eu possa entrar na faculdade. Eu sinto que ele virou um monstro que ama me torturar. Eu simplesmente não amo mais ele. Eu odeio tanto ele. Eu queria que ele simplesmente desaparecesse da minha vida. Eu quero as minhas próprias mãos. Encontraram coisas também como: se as atitudes de uma menina, ela não deveria ser mais legal comigo? E bom, essas descobertas foram mais um motivo pra Yandere Simulator continuar banido da Twitch. Boneca do amor. Como já foi dito, cara, o Yandere Dev ganhou... Não, por favor. Não.
Boneca do amor. Como já foi dito, cara, o Yandere Dev ganhava todo mês uma grande quantidade de dinheiro da comunidade para que ele pudesse produzir o jogo. Mas mesmo assim, cara, ele tinha um sistema de voluntários e mesmo assim ele não pagava os voluntários. Então depois de um tempo, com toda a polêmica e curiosidade em torno do assunto, foi descoberto que ele gastou uma grande quantidade do dinheiro com uma boneca. Sim, aquele tipo de boneca que ele usava pra se divertir, digamos assim. E cara, essa boneca custou aproximadamente, pelo que eu encontrei, 4.000 dólares. 4.000 dólares numa boneca do amor. E 4.000 dólares que foram doados pela comunidade para que ele pudesse fazer e investir no jogo. E acabaram sendo gastos com isso, com essa boneca. E pra piorar a situação, cara, tem uma personagem dentro de Yandere Simulator que foi baseada nessa boneca, sendo a personagem Mei Waifu. E a personagem tem waifu no nome pra piorar a situação, né, mano? Novamente, mano, personagem essa que é uma entre aspas estudante dentro de uma entre aspas escola. Sendo que, né, mano, ela faz coisas e age como uma adolescente numa escola. Mas relaxa, não é uma escola. Ah, claro. Samus Aran. Samus Aran é a protagonista da série de jogos Metroid da Nintendo. O Yandere Dev é extremamente apaixonado por essa personagem, e que por motivos nem um pouco evidentes, né, mano? Ele é obcecado de uma forma doentia e bizarra. E pesquisando na internet, a gente facilmente pode encontrar coisas como... Ooh, what a nice view. Eu não sou o cara mais maduro e sério. Eu não sou nem um pouco, na verdade. Mas, cara, sabe? Tem um limite de humor aí, sabe? Isso é meio. Isso é só meio. Isso é bem grotesco. Looking pretty good up there. Look at that. Beautiful. Just beautiful. Come down and give your lover a kiss. That's a good girl. E, incrivelmente, cara, uma das roupas que ele acabou comprando pra boneca do prazer dele é um tipo de cosplay dessa personagem. Quem poderia imaginar, não é mesmo, mano? Parceria. Imaginar, não é mesmo, mano? Parceria com o jogo. Pelo que eu pesquisei, cara, entre 2019 e 2020, o Yandere Dev fechou uma colaboração com o Project QT, que pelo que eu entendi é um RPG de quebra-cabeça com... E com essa colaboração, as personagens Ayano Aishi e Info-chan de Yandere Simulator foram adicionadas nesse jogo, o que gerou muita polêmica, já que ambas as personagens são vistas como pelo público em geral, mesmo com aquela desculpa da escola ser um pós-ensino médio e coisas assim, e que todo mundo sabe que no fim é só uma desculpinha pra falar que todo mundo tem 18. E Yandere Simulator já é um jogo que tem conteúdos parcialmente sexuais dentro dele, mas a parceria com esse jogo, cara, foi muito além, já que se trata de um mesmo, algo explícito. Mas o Yandere Dev consegue ser tão bizarro, cara, ao ponto de nem mesmo um jogo mais 18 querer estar vinculado ao seu nome, já que devido a algumas polêmicas que ele se envolveu em 2023, que serão citadas em breve no iceberg, Porque ele fotografou isso, só Deus sabe, cara. o Project QT resolveu alterar o nome das pessoas. Cara, é exato. Ele fatura tanta grana com esse jogo demoníaco. Como ele consegue ser um incel? Pior. Existem mulheres que gostam disso. Por que ele só não pega uma delas? Em vez de comprar uma boneca? Ah,
Eu sou descrevendo. Existem. Claro que existem. Existem as doentonas. Existe. A doentona existe. Ela está por aí. Ela é frequente. Ela está no Discord. Eu sei que elas são esquisitas, mas... Sabe? Elas existem aos montes. Sabe? A doentona. Pega a doentona. Doentona geralmente é... Pô, velho. Bota a mina pra treinar, correr, sei lá. Personagens do jogo a fim de evitar problemas. Exato, as Argentinas do Argentinian Cast aceitaram $200, mano. Cara, 200 doleta. Vamos lá, cara. Ele poderia deitar 20. Ele poderia ter deitado 20 daquelas Argentinian Cast com esses $4.000, sabe? Se ele é um cara econômico, uma por semana. Pô, uma por semana, sabe? Quase meio ano de vida sexual ativa na Argentina, em Buenos Aires, sabe? O cara ganha em dólar. E Certo? inclusive, essa colaboração foi um Eu deitaria umas 40 infos. dos motivos para Andare Simulator continuar banido da Twitch. Polêmica. Ele não gosta de gente de verdade, tá explicado. E Andare Simulator, por mais controverso que seja, e por mais que tenha muitas polêmicas por trás, ele possui uma fanbase enorme e muito forte, e com isso, obviamente, surgiram trabalhos feitos por fãs, as famosas fangames. Mas o problema é que Andare Simulator é um jogo com desenvolvimento extremamente lento e mal feito, então chegou num ponto que as próprias fangames superaram o jogo original. Um exemplo que gerou muita polêmica uns anos atrás, cara, foi o jogo Love Letter, que em cerca de 1 ano e pouco acabou conseguindo fazer praticamente tudo que o Andare Dev fez em anos. E analisando as gameplays, o jogo era de fato bem parecido com o Andare Simulator, sendo que ele rodava infinitamente melhor, cravado em 60 FPS, já que ele não tinha o problema do código que o Andare Simulator tinha. Nossa senhora. Esse jogo seria disponível tanto para PC quanto para mobile, o que é impossível para Andare Simulator, graças ao peso do jogo e a dificuldade que ele teria para rodar num celular, por exemplo. E o responsável por esse projeto, cara, era o Dr. Epps, que também é um cara muito polêmico, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. O que importa de fato é que o Andare Dev não gostou nem um pouco da ideia de ter um cara fazendo em pouco tempo o trabalho que ele demorou anos pra poder fazer, e também de forma bem melhor segundo a comunidade. Dada essa situação, cara, ele foi atrás desse tal de Dr. Epps pra poder arrumar problema. Muito obrigado, Prox. Primeira vez que eu madrugo assistindo a live do Pardo, aí essa de Andare Dev, pelo amor de Deus, cara, tira, pelo amor de Deus, que bizarra, velho, assustadora. Que é isso, mano? É isso que é conviver com o J-League Insider, mano? Meu Deus do céu. Vai torcer. Pô, o J-League não está... O Gordo não está aqui pra se defender. Ele tá falando Xbox. Ele argumentou que o Love Letter tava causando muitos problemas pra ele, com as pessoas comparando os dois jogos e revelando a incompetência do Andare Dev. Ele disse também que o jogo tava arruinando a vida dele, que a vida dele... Brother, se eu recebesse uma mensagem dessa, eu ia dar all-in, sabe? Não. Agora que eu termino essa jogo. Agora que eu lanço, eu vou destruir você, seu filho da... se tornado um verdadeiro inferno por culpa desse jogo, por culpa do Dr. Epps, acusando o Love Letter de ser um tipo de gerador de ódio e hate pro próprio Andare Dev e a todo o trabalho dele. Ele acabou falando também, cara, que o Love Letter tava roubando seu público, seus apoiadores e seus voluntários, já que as pessoas estavam deixando de doar dinheiro pra ele pra poder apoiar esse novo projeto. Nossa, perfeito. A decisão dele era um completo absurdo. Ele também disse que o Love Letter tava roubando coisas do próprio Andare Simulator, o que é uma baita de uma mentira. Por mais que os jogos sejam bem parecidos, o Dr. Epps acabou só pegando os modelos dos mesmos lugares que o Andare Dev pegou, já que esses modelos não são dele. Então qualquer um pode ir lá e pegar, mano. Mas mesmo com tudo isso, o próprio Dr. Epps chegou a pedir desculpas pro Andare Dev, tudo pra poder ficar num clima bom. Ele fez um comunicado oficial. Nossa, que otário. Ele não tinha nada a ver com o Andare Simulator. Que otário. Dizendo também ser contra os ataques e comparações que estão sendo feitas. Nossa, que imbecil. E ao Andare Simulator. Mas mesmo com isso, o Beta continuou perturbando o cara, chegando até mesmo a inventar coisas falsas, como por exemplo, forjar prints falsos para tentar sujar a imagem do cara. E com isso, obviamente, o Dr. Epps não gostou nem um pouco da situação, e acabou bloqueando o Andare Dev e seguindo a vida dele. Algum tempo depois, a gente acabou descobrindo que esse Dr. Epps é tão paia e tão sujo quanto o Andare Dev. Mas não cabe falar disso aqui. Outro fangame que gerou muita polêmica, cara, foi o Watashi no Mono, um jogo com a mesma proposta, tanto do Love Letter quanto de Andare Simulator, que
Um thug andando. Infinitamente mais rápido que o próprio Andare Simulator. Então, obviamente, começaram as comparações, dizendo que o jogo era infinitamente melhor do que Andare Simulator. E as pessoas passaram a dizer que o Andare Dev é um incompetente. Calma, O CJ. Andare Dev foi lá tirar satisfação. É o CJ Schoolgirl. de sempre. E isso, cara, acabou gerando uma interação Tá muito... com a cachaçada, né? Então, você tá me dizendo que você quer que eu fale pra minha comunidade que meu jogo é falso, que ele é uma cópia do seu jogo, que ele é um completo lixo genérico, que as pessoas deviam parar de acompanhar meu projeto? Aí o Andare Dev responde: sim, porque é exatamente isso que eu tô vendo nessa situação. Você deveria ser mais honesto com o seu público. E pior, cara, ele chegou a dizer que o Atashi no Mono tava estragando a vida dele, e que o cara devia parar de fazer esse jogo, porque se o Andare Eu só ia falar, quero destruir você, seu Simulator estivesse acabando com a vida pra guerra. o Andare Dev pararia o projeto imediatamente, o que eu duvido muito, cara, ele não pararia nem Gatinho. Dentro de Andare Simulator, cara, na parte de trás da escola, você pode encontrar um gatinho, que não tem nenhuma função certa atualmente no game. E qualquer programador normal, cara, que fosse colocar um gatinho dentro do jogo, daria a função pra ele de ser adotado, ou ter alguma task, ou algo do tipo. Mas o Andare Dev não é um cara normal, já que esse gatinho foi posto no game com a intenção de ser um artifício de gameplay, na qual o jogador mata esse gato e usaria ele pra enterrar dentro do corpo de alguma vítima, para assim poder disfarçar o cheiro e conseguir despistar a polícia. Outra função que esse gatinho também teria seria de novamente ser morto pelo jogador e colocado dentro da cesta de piquenique de uma das rivais, para assim acabar destruindo o encontro dela com o senpai. Mas após inúmeras críticas, o Andare Dev acabou desistindo da ideia de pôr essa mecânica no game. Símbolo nazista. Como já foi dito, cara, o Andare Dev recebia mensalmente doações para poder desenvolver o jogo, mas quem doasse uma quantidade significativamente maior pro projeto seria visto como um patrocinador oficial de Andare Simulator, e teria sua logo posta na tela de início do game. Só que, cara, uma das imagens dos patrocinadores era esse aqui, o Nossa, mano, esse cara é um de velho. Sol Negro. E pra você que não sabe, cara, o Sol Negro é um símbolo ocultista e originado lá no castelo Wilhelmsburg, durante o regime na Alemanha. E hoje em dia, cara, ele é utilizado por grupos bem legais, né, mano? Ele é utilizado por grupos não e supremacistas brancos, como literalmente um substituto pra suástica, representando o misticismo ariano e o poder oculto. E no esotérico, cara, é uma Ou como shitpost também, né? Que é o contexto mais visto. fonte de força espiritual e energética. É literalmente nazismo. E bom, você pode argumentar dizendo que ele não sabe o que é isso, já Pelo amor de Deus, cara. que foi enviado por um patrocinador do jogo. E tudo bem, se fosse isso não teria tanto problema, já que foi um acidente. Mas a questão, cara, o problema de verdade é que o Andare Dev foi alertado e avisado disso, e ele simplesmente falou que não se importava. Caso de... Cara, o Andare Dev é uma pessoa muito bizarra. E bom, esse cara já se envolveu em algumas polêmicas relacionadas com um dos maiores casos acontecendo em 2023, quando foram vazadas conversas dele com menores e conversas bem pesadas que ele com certeza não deveria estar tendo com essas. E um desses vazamentos, cara, foi uma conversa dele por chamada com uma menina de cerca de 16 anos, e ele tinha mais ou menos 35 na época. Am I a bad guy for talking to you? Should I stop talking to you? Oh, you should stop talking. Well, I mean, like, you should, but please don't. Just, like, you know, pause. I like your company. Oh, you're so sweet. Do you think you can call like this more often? Maybe. I had fun. You're funny. It's fun to listen to you talk. Man, you're so cute. You're saying that. It's because you keep being cute. If you don't want to be called cute, then stop being so cute. It's simple logic. Very skinny, and that's. Sorry, am I a bad guy for saying that? Should I go? No. Am I a bad guy? Okay. And I can see where they got the idea from, but with context. Mother Nature. Puberty starts to give. Not like, you know, a person does it. Magic spell that gives them.
Outro vazamento foram prints dele conversando com outra menina. E esse eu acho pior ainda. Feliz aniversário de 12 anos. Obrigado. Ah, puta. Ah, caralho. Ah. Pariu, velho. Nossa, mano. Tá virando uma moça. Você já teve seu primeiro ciclo? Aí a menina respondeu: não me sinto confortável em falar sobre isso. Ah, tudo bem, eu guardo o segredo. Aí aqui tem outra conversa. Amanhã eu te mando, eu tô na escola agora. Tudo bem? Que pariu, hein? Aí a menina respondeu: ah, só uma coisa, eu e mandar isso é ilegal, não é? Aí ele retrucou: só é ilegal se você me denunciar. E eu confio que você não vai fazer isso. Todas essas polêmicas, cara, levaram ele a fazer um vídeo de pronunciamento que tem cerca de 15 minutos. E o vídeo todo ele fica se justificando, dando desculpas. Literalmente 15 minutos dele rebolando pra tentar se livrar disso. Mas sinceramente não tem justificativa. E esse vídeo é tão ruim que ele mesmo percebeu isso e acabou apagando. Mas bom, tudo que você posta na internet tá salvo. Então baixaram o vídeo e repostaram no YouTube. Encontraram também, cara, posts dele pedindo ajuda e dicas de como passar de uma fase de um jogo aonde você literalmente... Também acharam postagens dele no 4chan, onde ele simplesmente descrevia fanfics de... E ele também acabou tendo falas como: em uma conversa chegamos no assunto de... algumas pessoas se desenvolvem mentalmente mais rápido que outras. Isso significa... Sem contar que ele também já tentou mais de uma vez por conteúdos relacionados ao sexual e sexuais dentro do game. Você podia simplesmente ser um aluno e levar pro seu porão e bom, lá você ia fazer o que você já sabe. E ele só não fez isso por pura e mera pressão, tá? Acho que ele não fez. Claro que ele fez. Na versão do jogo pra ele, tá lá. Bom, rapaziada, esse foi o Iceberg. Deu bastante trabalho pra... Demoníaco. 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 Simplesmente demoníaco. Agora eu fiquei com uma curiosidade. Qual será que é o early life dele?